paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a esse nosso momento que é o momento mais precioso, mais gostoso do dia, em que nós abrimos a palavra de Deus para que ela fale conosco, para que nós possamos nos aprofundar mais e mais na palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Este é um momento em que nós entramos em comunhão com nosso Pai, um momento que vai transformar as nossas vidas. Faça um acordo com você mesmo e comigo. Acompanhe 30 dias. Faça todos os dias as suas anotações. Marque em um caderno, marque na sua Bíblia. E depois de 30 dias você verá o quanto você cresceu em conhecimento a respeito de Deus, em conhecimento a respeito do poder de Deus sobre as nossas vidas, e você verá a sua fé aumentando, crescendo, se tornando inabalável. E hoje eu quero abrir a Bíblia com vocês em Atos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 8. Abra sua Bíblia, preste bem atenção nesse texto. Veja como Deus quer falar aos nossos corações neste momento. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é o Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe havia falado, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Oh, glória! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem com o seguinte título: Um encontro verdadeiro com Deus. É isso que eu e você precisamos. Todo homem, toda mulher, independentemente da sua classe social, da sua raça, do seu estado civil ou da sua fé, necessita ter um encontro verdadeiro e real com Deus. E quando eu digo verdadeiro, é que tem muita gente achando que teve um encontro com Deus, quando na verdade ainda não teve. E é tão interessante que no capítulo 9 de Atos, Lucas registra a conversão de um homem muito religioso chamado Saulo. Certamente, com tudo que ele havia aprendido, ele também achava que já conhecia Deus. Já aqui no capítulo 10, nós vemos e lemos agora a conversão de Cornélio, um centurião, homem de grande prestígio na sociedade, que certamente, porque orava, porque dava esmolas, ele achava ter tido um encontro real e verdadeiro com Deus. E esse texto que nós lemos, meus queridos, ele registra a experiência que Cornélio teve. Assim como um dia você poderá nos contar a experiência que você teve. E a partir desse texto, vamos meditar um pouco nessa experiência de Cornélio e aprendermos juntos, eu e você, sobre a necessidade de nós realmente termos um encontro verdadeiro com Deus.
Aqui fala que havia esse homem lá na cidade da Cesareia, chamado Cornélio. Ele é um homem de posição, alguém de muito prestígio. Ele era considerado e ele era reverenciado, reconhecido diante da sociedade. E o versículo revela justamente isso, que na vida social de Cornélio, ele era um homem de posição, de prestígio, de riqueza. Mas no versículo 2 fala também que ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. E ali nós podemos ver que esse versículo revela um pouco da vida religiosa que tinha Cornélio. Na verdade, meus irmãos, abre-se um parênteses aqui, é de fazer inveja para muitos cristãos de hoje e daquele tempo. Veja o que a palavra diz sobre Cornélio: piedoso, temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. A palavra nos diz que depois de tudo isso, dessa posição dele, dessa reverência dele, aproximou-se dele um anjo. Ele chamou pelo nome Cornélio. E ele ficou de primeira mão atemorizado, perplexo, e olhou e disse: quem é o Senhor? E este anjo lhe diz que as suas orações e as suas esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Aqui nós podemos ver que o texto revela algo muito profundo. Embora nós possamos ter lido que Cornélio gozava de uma posição, prestígio, era honrado, era reconhecido, tinha riqueza, tinha uma boa vida religiosa, ele buscava algo mais em Deus. Ele ainda queria conhecer mais de Deus. E quando o anjo disse que suas orações e suas esmolas foram ouvidas e surtiram oferta lá no céu, nós somos informados no verso 30 e 31 que o anjo apareceu exatamente no momento em que ele orava e jejuava. Ali no verso 30 diz: respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Ou seja, toda a posição, todo o prestígio que ele tinha, todos os bens, riqueza e religiosidade de Cornélio não eram suficientes. Ele buscava algo mais. Ele buscava ter um encontro real, verdadeiro, genuíno com o seu Deus. Mesmo com toda aquela religiosidade, Cornélio não estava salvo. Porque a palavra diz aqui que o anjo lhe disse que este homem, chamado Pedro, ele te dirá o que deves fazer. E então nós podemos ver no capítulo 11, no versículo 13 e 14, nós podemos abrir a nossa Bíblia e ver o que diz no versículo 13 e 14. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ou seja, ele te trará a mensagem, ele te anunciará o evangelho, ele te fará conhecer Jesus Cristo, da qual serás salvo tu e todos os da tua casa. Ali nós vemos claramente que Cornélio, apesar de toda a sua religiosidade, ainda não era salvo.
porque somente Jesus Cristo de Nazaré salva. A religião, caridade, boas obras, títulos bons, prestígio, não salva ninguém. Somente Jesus Cristo de Nazaré e mais ninguém. E nós vemos ali no versículo 24, no outro dia imediato, entraram em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Aqui o texto nos revela o cuidado de Cornélio com a sua família, com os parentes, com os amigos. Ele chamou a todos para ouvirem o apóstolo Pedro falar. Ele entende a importância do que Pedro irá falar. Ali nós vemos que Cornélio entende que esta seria uma grande oportunidade para que muitos pudessem receber o que ele mesmo estava buscando, o que ele mesmo precisava: Jesus. Queridos, e é o que eu e você precisamos em nossas vidas. E a respeito dele cuidar da família, dos parentes, dos amigos próximos, eu e você, nós podemos ler em 1 Timóteo 5:8, que diz que nós também devemos cuidar, anunciar a eles as boas novas da salvação, zelar pela alma deles, para que eles encontrem a salvação. E lá em 1 Timóteo nós podemos ler: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Muito forte isso, não é? Não podemos ser egoístas, pensar somente em nós. Aqui, Cornélio usou a sua casa para fazer um culto a Deus e convidou as pessoas mais próximas dele para ouvir falar de Jesus, para ouvir as boas novas, para ouvir a mensagem da salvação. Para Cornélio, essas almas eram muito preciosas e elas eram mais preciosas do que os seus bens materiais. Quantos de nós temos dificuldade de abrir a porta das nossas casas para um culto? Ou então de convidar outras pessoas a fazer parte de um culto? Quantas vezes nos temos tornado tão materialistas, pensando nas coisas do mundo, pensando só em nós ou nos nossos bens? Quando em todo mundo, perto de nós, longe de nós, há milhares e milhares de almas que estão caminhando a passos largos para o inferno, porque a igreja tem se tornado individualista, talvez tenha se tornado materialista. Muitas vezes nós não gostamos de comunhão com os irmãos, não somos hospitaleiros. Aqui nós vemos no versículo 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Se prostrar diante de alguém ou de algo que não seja Jesus é pecado. Quantas pessoas têm cometido esta falha, este grande erro de se prostrar, de idolatrar, seja pregadores, cantores, líderes. Só há um ao qual eu e você nos prostraremos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas, inclusive cristãos, têm se prostrado diante do dinheiro, diante do trabalho, diante do mundo, dos prazeres, do pecado, diante do sucesso,
ou diante de homens. Mas a palavra nos diz que é somente um Deus. E somente Jesus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nós podemos ver aqui, quando nós vamos folheando a nossa Bíblia e vamos lendo aqui o versículo 34 e 35. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, se você estiver buscando um encontro verdadeiro, real, genuíno com Deus, você vai encontrar-se com Jesus. Oh, glória! Assim como muitos e muitos cristãos de hoje, Pedro achava que Jesus era só para os judeus. Mas a palavra é clara, Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que teme ao Senhor, aquele que não tem outros ídolos, aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Veja que nós podemos ver no versículo 36 em diante. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, somente este é o Senhor de todos, não há outro. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. A mensagem de Pedro foi bem simples. Deus me trouxe aqui para apresentar Jesus para vocês. Ele quer salvar vocês. Esta também é a minha pregação, a minha mensagem de hoje. Jesus quer te salvar, te fazer o bem, te curar, te transformar, te restaurar e restituir tudo aquilo que um dia te foi roubado. E nós vemos na palavra que no 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre eles e encheu-os de poder. Pedro nem tinha terminado a pregação e o Espírito Santo veio e desceu sobre todos aqueles que ouviam a sua mensagem. E nesta manhã eu profetizo que isto também vai acontecer aqui, Xeramandarabashai. Eu aqui, você na sua casa vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Queridos, acredite, ainda hoje, no exato momento em que uma pessoa realmente recebe a Jesus e crê no Evangelho, o Espírito Santo cai. Ele desce sobre ela, ele toma sua vida, aleluia. Aqui nós vemos, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, assim como nós
receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Todo homem, toda mulher que realmente tem um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, ele reconhece que ele é pecador e que ele tem a necessidade de um batismo para deixar todo o seu passado no esquecimento. Aqui, meus queridos, nós falamos de um homem chamado Cornélio, que um dia reconheceu que precisava ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Sua posição, sua religião, seu prestígio, seus bens materiais não eram o suficiente, não poderiam salvá-lo. Hoje, talvez, meus irmãos, seja o seu dia de se render a Jesus, reconhecendo que você precisa ter um encontro verdadeiro com Ele. Não é um culto por semana, não, é um encontro diário com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Você precisa ouvir a sua voz, você precisa sentir o seu toque, porque em Apocalipse, no capítulo 3, ele nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Oh, glória! Pode ter algo mais precioso nessa terra? Não! Jesus quer entrar na nossa casa. Ele não quer dar uma passagem na sua casa. Não, ele quer entrar para ficar definitivamente como seu Senhor, como seu Salvador. Você o recebe para sempre.